Fala aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, vamos hoje a um assunto importantíssimo, principalmente para você que está no ensino médio, você que vai fazer a prova de um vestibular, não é? Que são as figuras de linguagem, assunto garantido todo ano nas provas de vestibular, tá? É, Vamos pensar primeiro nisso, né? Figuras de linguagem ou figuras de palavras. Veja, se eu estiver com fome, posso falar, estou com fome. Você já entendeu a mensagem, não é? Se eu estiver com muita fome, posso falar, estou com muita fome. Eu aumentei a minha ideia, ok. Agora, se eu quiser exagerar a minha ideia, eu posso falar o quê? Estou morrendo de fome, não é isso? Quando eu falo estou morrendo de fome, eu não estou literalmente falecendo, não é? Mas quando eu falo morrendo de fome, eu crio uma imagem, concorda comigo? Eu crio uma figura. Só que eu criei essa figura não por meio de um desenho, por exemplo, né? Ou de uma pintura. Eu criei uma figura por meio de palavras, por meio da linguagem. Daí são as figuras de linguagem, certo? Elas vão além de uma comunicação normal, tá? Digamos assim, uma comunicação mais básica. Bom, é muito comum você encontrar esse assunto na área de estilística, no campo da estilística, em livros de ensino médio, tá? Que é uma das divisões da nossa língua, né? Então tem a ortografia, tem a semântica, tem a sintaxe, tem a estilística também. Que tem a ver com o estilo, né? Enfim, óbvio. O modo de falar alguma coisa. Ó, reflita sobre essa foto. Perigo, depressão na pista. Depressão, óbvio, é um problema muito sério, uma doença muito séria. O intuito aqui não é menosprezar, tá? A questão aqui, o interesse é ver essa ambiguidade, né? Depressão que tem a ver com o terreno, né? E a depressão, a doença. Então a palavra foi usada em conotação, no sentido figurado. Essa ideia da conotação vai ser fundamental para você compreender as figuras de linguagem. Bom, quando estudamos as figuras, primeiro estudamos os trópicos. O que são os trópicos? São figuras ligadas à metáfora, tá? Começo por ela, né, que eu sempre falo aí, que é a mãe das figuras de linguagem. Por que a mãe das figuras de linguagem? Porque ela origina outras figuras. Pessoal, o que é metáfora? É uma comparação implícita, uma comparação subjetiva. Eu observo entre duas coisas alguma semelhança e eu faço essa comparação, sem o uso de conectivo, tá? Sem o uso de conjunção. Normalmente você tem assim, né, um verbinho aí, ser no meio, né? O amor é a paz de Deus que nunca acaba. Aquele rapaz é um cavalo, aquela menina é uma flor. Metáforas, não é isso? Se eu falo aquele rapaz é um cavalo, eu certamente vi semelhanças entre um cavalo e o rapaz, talvez por ele ser grosseiro, né? Agora, nem sempre a metáfora vem tão simples assim, tá? Às vezes a metáfora ela vem um pouco mais sutil. Eu comento sempre com os meus alunos de um filme nacional intitulado O Contador de Histórias, baseado em uma história real, inclusive, e tem um momento em que o personagem principal ele fala sobre a mãe dele, que era muito limpa, muito aciada, e ele falava assim, mamãe estendia nuvens no varal. Aí aparece a mãe dele estendendo um lençol bem branquinho. Você percebeu que é uma metáfora? Né? Está comparando a nuvem branquinha ao lençol. Tá? Então, a metáfora é isso. Eu vejo semelhança entre elementos. Coloquei aí algumas imagens, né, para representar a metáfora. A internet é ótima, aliás, né? Óbvio, tudo depende do uso que você dá à internet. Ela pode ser maravilhosa para você pesquisar, para você até mudar de vida, mudar de profissão, ganhar seu dinheiro, né, de forma honesta, mas também pode ter muita coisa ruim, pode ter muita distração, né? Ah lá, um filme de terror, né, pro franguinho ali. Essa charge já caiu em prova do Enem, inclusive. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. O moleque estava terrível, né? E ali um prédio famoso lá em Brasília, onde os políticos fazem coisas às vezes bem desagradáveis, né? Eu diria. E aí está metaforizando uma privada. Pois bem, alegoria. Alegoria é uma sequência de metáforas, tá? Acompanhe, ó. A Rita é mestre na arte da organização. Esculpe o tempo, sem deixar arestas na agenda.
Anota os compromissos com pinceladas firmes, bem definidas. A arte final que dá às crises não permite ver nem o esboço dos imprevistos, a ordem da sua obra-prima cotidiana. Perceba que várias palavras aí foram usadas para falar sobre tempo, para falar sobre arte, não é? Então ele foi ali trabalhando palavras do mesmo campo semântico, fazendo várias comparações, fazendo várias metáforas, tá? Lembrando, símile ou comparação é parecido com metáfora, mas é um pouquinho diferente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Catacrese. Catacrese é quando você tem uma palavra, melhor, quando você não tem uma palavra específica para usar e você acaba utilizando outra. Parece nome de doença, né? Esquisito. Ó, por exemplo, o pé da mesa estava quebrado. Pé da mesa, não tem outro nome, é o pé da mesa, não é? Perceba, por que não é a orelha da mesa, e sim o pé da mesa? Porque o nosso pé está embaixo. O pé da mesa está embaixo também. Braço do sofá, certo? Aqui, ó, os braços, ó, aqui é o encosto, né? Aqui são os braços. Por que os braços? Igual ao ser humano, né? 2 braços. Ou seja, a catacrese é um tipo de metáfora, por isso que é chamada também de metáfora desgastada. Ele embarcou no voo da tarde. Embarcar pressupõe, obviamente, entrar em um barco, não é? Só que não tem termo para avião. Ele aviãozou, não existe, percebe? Nem para ônibus, né? Ele onzubonzou, desumbonzou, não existe. Então, embarcou, só tem esse termo. É uma catacrese. Sinestesia. Sinestesia é uma mistura dos sentidos humanos, não é? Tato, olfato, paladar, enfim. Olha lá, o perfume doce daquela menina era uma tentação. Perfume eu cheiro. Para saber se era doce, eu teria que beber. Percebe? Se eu falo que uma luz é muito dura, isso é uma sinestesia também, né? Muito utilizado aí na área do cinema, da fotografia. Vini Santos Fotografia, me contrate. Luz dura, uma luz que deixa muita sombra, inclusive. Luz eu vejo, duro eu teria que tocar. É uma sinestesia, tá? Símile ou comparação, como eu falei, é muito parecido com metáfora, mas tem sua diferença. Por exemplo, se eu disser aquela mulher era uma nuvem, metáfora. Aquela mulher era igual a uma nuvem, comparação. Aquela mulher era como uma nuvem, comparação. Então, se eu usar o conectivo, é símile ou comparação. Se eu não usar o conectivo, é metáfora, tá? Aí botei uma brincadeira, né? O pessoal chegando aí para fazer prova, aí na minha querida UERJ. Metonímia, caramba, essa figura é muito frequente nos exames vestibulares, tá? Preste bem atenção. A metonímia tem um outro nome, né, que é sinédoque. E, resumindo, metonímia é isso daí que eu já coloquei. Substituição. Metonímia é uma troca. Eu troco uma palavra por outra porque entre elas tem algum significado. Então, por exemplo, há vários tipos, né? Olha lá. Gosto de ouvir o Rapa. Você não ouve o Rapa, você ouve as músicas do Rapa. Mas por que ouvir o Rapa? Porque o Rapa foi uma banda, certo? Gosto de ler Drummond. Por que ler Drummond? Porque Drummond foi escritor. Tá? Falando em Drummond, o bonde passa cheio de pernas. Não são somente as pernas, né? Parte pelo todo. Isso também é um tipo de metonímia. Quando você vê alguém com, sei lá, um boné do Botafogo, fala aí Botafogo, metonímia. Chegou ao seu prédio, falou pro seu porteiro, fala aí bigode. Ele não é um bigodinho flutuante, né? Parte pelo todo, metonímia, tá? Foi ao mercado comprar Bombril. Bombril é a marca, não é isso? O produto em si é palha de aço, existem outras marcas. Então troquei a marca pelo produto. E aí há vários tipos, né? Maisena é metonímia, que é amido de milho. Band-aid é metonímia, cotonete é marca, tá? São as hastes flexíveis com pontas de algodão. Chiclete é marca, né? O correto é goma de mascar, mas claro, ninguém usa, né? Mas se você fez essa troca de marca pelo produto, é metonímia. Bebi 2 copos de leite. Veja, o copo não é feito de leite, concorda? Leite é o conteúdo. Comi um prato de arroz e feijão. O prato certamente não é feito de arroz e feijão, né? O conteúdo é arroz e feijão. O prato pode ser de vidro, de plástico, enfim. Comi uma caixa de bombom. Tudo isso é metonímia. O estádio aplaudiu o jogador. Veja, quando eu falo o estádio aplaudiu o jogador, certamente quero dizer o quê? As pessoas que estavam no estádio aplaudiram o jogador. Essa é a metonímia pura
e simples. Então, quando alguém fala assim, ó, cuidado, ó, aqui as paredes têm ouvidos. Certamente a pessoa quis dizer o quê? Que as pessoas querem ouvir a sua conversa. Se é troca, é metonímia, tá? A propósito, perceba que usamos bastante, né, as figuras de linguagem no dia a dia. Talvez você não saiba o nome ou a definição, mas elas são amplamente utilizadas. A propaganda usa muito, por aí vai. Senhores, coloquei também 2 tipos, mas para exame vestibular nunca vi aparecer, mas enfim, né, no Enem, por exemplo. Mas segue aí, que são 2 tipos de metonímia. A antonomásia e a perífrase. A rainha dos baixinhos vê duendes. Rainha dos baixinhos é a Xuxa, não é? Que, aliás, nem é o nome dela, mas enfim. Mas é um título, Rainha dos Baixinhos. Então, para a pessoa é antonomásia. Rei do futebol, Pelé. Entende? Outra, a Cidade Luz é belíssima. Cidade Luz para Paris, uma perífrase. Então, essa troca para lugar é perífrase. Cidade Maravilhosa é Rio de Janeiro, tá? Para a gente fechar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, essa é a primeira parte só, né? Coloquei uma questão antiga aí da UERJ, ó. A construção poética do discurso baseia-se frequentemente na utilização de figuras de linguagem como a metonímia. Isso eu peguei de um trecho de um poema, tá? O poeta recorreu a esta figura em... Então, mesmo sem o poema, vamos tentar fazer aí. Dê uma olhadinha, ó. Ah, os rostos sentados, os retratos em cor na parede, que exerceram um manso ofício ou de fazer esperar com esperança. Veja, qual você acha que é o gabarito? Onde é que tem metonímia? Onde é que tem troca? Onde é que tem substituição? O que você acha aí? Tempo. Vamos lá? Vem comigo, ó. Letra A, porque o rosto sentado parte pelo todo. Não é o rosto que senta, né? É a pessoa que senta. Certamente a pessoa, né, pode estar ali chateado, demonstrando algo no rosto. Então, o rosto sentado. Metonímia, parte pelo todo. Porque é de um poema, isso daí é sala de espera. Então, foca o rosto porque a pessoa está chateada em ficar ali esperando, tá? Bom, na próxima aula vamos seguir de figuras de pensamento. Valeu! Tá comprando porcaria de segunda mão.